Vamos então imediatamente ao fato relevante político hoje da tarde, é o mesmo dos últimos dias, ok? Mas tem algumas coisas para a gente prestar atenção e vamos analisar depois dessa reportagem. Nós vamos tratar dessa proposta de emenda à Constituição, do estouro, do Lula, como vocês quiserem chamar. Ela vai ser analisada amanhã na CCJ, a principal comissão dentro do Senado. Reportagem de Theo Cury. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, designou o senador Alexandre Silveira para ser o relator da proposta. O plano do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é votar o texto em plenário já na quarta-feira. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que o texto deve limitar em 2 anos o período em que o Bolsa Família ficará de fora do teto de gastos. Originalmente, a proposta previa cerca de 198 bilhões de reais de despesas fora da regra fiscal pelo prazo de 4 anos. Provavelmente, a PEC será modificada num substitutivo por 2 anos, porque foi apresentado por 4 anos, mas como há muita resistência aos 4 anos, nós estamos trabalhando para que a PEC seja aprovada por 2 anos. Nas negociações em torno da PEC, há um interesse em comum entre o atual e o futuro governo: conseguir espaço orçamentário para ampliar o gasto público. Enquanto Lula busca garantir o cumprimento de algumas de suas promessas de campanha, a equipe de Bolsonaro espera conseguir fechar as contas de sua gestão. O acordo entre o governo eleito e o Congresso Nacional é para que a PEC inclua um dispositivo que permita novas exceções ao teto de gastos ainda neste ano. Caso a mudança de fato seja válida também para 2022, será possível liberar o pagamento das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, que estão bloqueadas por falta de verba. Isso é importante para o PT, já que líderes da Câmara ainda colocam obstáculos para votar a PEC. E a indefinição a respeito da decisão que o Supremo tomará em relação à constitucionalidade do pagamento das emendas é um dos principais entraves. Apesar disso, o partido está confiante que a matéria irá avançar também entre os deputados. O parlamento é muito sensível a demanda do Bolsa Família, porque não é uma PEC do presidente Lula, não é uma PEC do governo do presidente Lula, é uma PEC do Brasil. As pessoas estão passando fome, não há previsão para garantir sequer os R$600 do Bolsa Família e menos ainda para garantir os R$150 que nós achamos que é fundamental para romper o ciclo da pobreza e da desigualdade. Raquel, eu vejo essa declaração do Reginaldo Lopes, acho que estou pronunciando corretamente o nome dele, é uma narrativa em torno da aprovação de uma licença para gastar. É legítimo, ele como agente político, que ele trate de envelopar, né, de colocar uma embalagem em torno dessa licença para gastar, como sendo uma profunda preocupação social. Nós que há muito tempo militamos na cobertura dos fatos políticos, sabemos que não é bem assim. A licença para gastar resulta de uma série de fatores, entre eles o que parece ser atávico no nosso sistema político. Se é para gastar, estamos todos juntos. Agora, sempre há os mais felizes e os menos felizes quando essas licenças são obtidas. Quem está mais feliz hoje? Nossa, William, ainda não sei te responder porque a gente não conhece todos os detalhes da negociação. Em função do que temos aqui, 175 bilhões, 2 anos. Então, mas não são 175 bilhões ainda, né? Não tá. Sabemos. A partir do que temos na mão. A proposta está em 198, tem demanda para diminuir. E a gente ainda não sabe como é que vai estar a distribuição desse dinheiro. Eu acho que era o nó que eu acho que precisa ser resolvido nas negociações para eu poder te responder essa pergunta. Quem é que vai estar com o poder de decisão ali na mão para redistribuir esses recursos do orçamento? Em parte, os próprios parlamentares. Os próprios parlamentares, o governo eleito, o quanto vai sobrar para o governo Jair Bolsonaro pagar as despesas dele deste ano. Se ficar naquele número, uns 23 bi. Por isso que eu não consigo te dar ainda o grau de felicidade de cada um, porque vai depender desse jogo político quem é que vai conseguir tirar o seu quinhão. Eu consigo te dar o grau de infelicidade, é do contribuinte, que vai acabar pagando essa conta no final do nosso nível de endividamento, que vai subir, dos juros, da inflação. Eu estava torcendo para você não falar isso. Enfim. Mas é impossível não falar isso. Caio. Não, William, eu vejo um vencedor, vejo o Lula um vencedor.
O Lula desembarcou a semana passada. Tá, vencedor mais feliz com o resultado até aqui? Creio que sim. Creio que sim. Ele conseguiu, a mágica que ele fez, vamos dizer assim, foi atrelar a montagem do governo ao avanço da PEC. E o melhor significado disso é que o relator da PEC é o favorito para ser ministro da Infraestrutura. Ele casou uma coisa com a outra, não estou entrando nos juízes de valor, do rombo, do estouro, não estou fazendo isso. Estou falando, tinha um jogo sendo jogado, tem PECs sendo propostas para baixar esse valor a menos da metade, por exemplo, a do senador Tasso Gereissati, e vai ficar ali entre 130 e 150 bi, que para os petistas é suficiente. Não foram os 4 anos, mas entraram em 2 anos. Lula consegue assumir deslanchando ali com dinheiro na mão da população mais vulnerável, que é a base do eleitorado dele. Esse é um dado. Mas não nos esqueçamos de que está sendo construído, e foi construído, pelo menos até agora, 10h10 da noite, um grande acordo. Um grande acordo que beneficia o Centrão, com a liberação das emendas. Um grande acordo que beneficia o atual governo, porque deve entrar, sim, essa cláusula para que possam ser liberados recursos para este ano. Senão não tem nem emissão de passaporte. Então, a rigor, né, Vac, ficou bom, aparentemente, para os 3 players que estavam jogando esse jogo. Governo novo, governo atual e Congresso Nacional. Uma dúvida, posso, William? Qual que é essa relação entre a escolha do relator seu, o Alexandre Silveira, e ele ser indicado para ministro da Infraestrutura? Alguma dúvida de que o Alexandre Silveira vai desagradar o governo Lula nesse relatório? Difícil, né? Sendo que lhe tem sido oferecido um ministério, talvez o mais potente, né? Em termos de recursos livres e de interlocução com o setor privado. Tem uma observação importantíssima aí, quando você fala recursos livres, é só para não esquecer que nós vamos voltar a isso. Sim. Outra coisa, a base, né, do governo Lula já está mais ou menos finalizada, bem montada. Essa base não quer mais contrariar, porque eles estão conseguindo espaços no governo a um custo também da PEC ser aprovada. Então, assim, aparentemente, né, tá ficando bom para todo mundo, até para o Bolsonaro, até para o Ministério da Economia, que vai conseguir os recursos que faltam para poder fechar as contas que foi surpreendido agora no final do ano por despesas que não imaginava. E sobretudo na Previdência. Sobretudo na Previdência, por benefícios que, enfim, não deveriam ter sido dados, e agora está precisando dessa concessão. Tanto que eles falam, PEC da transição, não é a PEC da transição, PT? Então a transição é para beneficiar os dois lados. Esse tem até um conceito-chave aí do nome da PEC, porque os governistas estão chamando assim. Agora, vamos à expressão que você usou, recursos livres, e que no vocabulário técnico é conhecido como despesas discricionárias, aquelas sobre as quais o governo, quer dizer, o executivo tem uma escolha. Lula vai começar esse quadro político que você acabou de descrever no mesmo engessamento que Bolsonaro e outros enfrentaram. 90% tem o orçamento de despesas obrigatórias, pré-determinadas, pode pôr quem quiser lá, ele tem que gastar esse 90%. Isto está em discussão? Não, William, o que está sendo discutido agora é apagar um incêndio, certo? Dos dois lados. Apagar um incêndio do Bolsonaro que não consegue fechar suas contas, apagar um incêndio do Lula que precisa cumprir essa promessa de campanha, e essa sensação que existe dentro do petismo e dos apoiadores do Lula, que se eles não bombarem a economia logo no começo, eles perdem o apoio político. Eles têm isso muito claro para eles. Todas as discussões de fundo, seja essa de desengessar o orçamento, seja uma reforma tributária, reforma administrativa, eu acredito que nem já tiraram do papel, mas todas as discussões de fundo, elas não foram colocadas na campanha, elas não estão sendo colocadas agora, elas estão sendo deixadas para os economistas ali da transição e, eventualmente, para o futuro ministro, que a gente ainda não sabe quem é, a gente ainda não faz ideia. Caio, você diria que a aprovação dessa peça legislativa que mexe na Constituição para permitir um estouro do teto para cumprir promessas eleitorais de benefícios sociais, que ela dá ao presidente eleito uma liberdade política que o orçamento engessado lhe tira? Ela dá na largada sim, mas ela não é plena, né? E por 2 anos. Ele tem
na metade do seu governo, uma garantia de que ele não precisa voltar para negociar com o Congresso. Ele consegue um tempo justamente para negociar e para levar adiante, seja quem for o ministro, que seria o seu arcabouço fiscal, aquelas questões que o Fernando Haddad colocou na reunião da Febraban, de revisão da qualidade do gasto, enfim, ele dá um prazo. Mas eu super concordo com a Raquel que a ordem dos fatores foi invertida, né? A ordem lógica, né? A ordem lógica deveria ser: ganhei a eleição, o ministro da Fazenda é esse e o plano é esse. Não foi isso. Tudo foi atropelado e foi jogado para 2023. Inverteu-se o que seria uma lógica mais esperada, uma ordem cronológica até dos fatos. Primeiro, vamos ter um respiro aqui para depois apresentar o plano. E aí que vem a desconfiança, né, de setores do mercado. Mas sabe o que está me surpreendendo? Até sexta-feira, quando você conversava com as pessoas, era o Alcolumbre dizendo para o Lula, com esse tamanho de estouro não passa, dos 198 bilhões. Você tinha várias apurações de que o Lira também estava incomodado com o tamanho da PEC. De domingo para cá, eles iam ter uma reunião, o Lira não apareceu, deixou todo mundo esperando ali de noite uns 20, 30 minutos, precisaram remarcar para hoje cedo. E hoje cedo disseram que vários números estariam na mesa, algumas pessoas incomodadas, mas o número que está vindo aí para a CCJ, para ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça amanhã, é o número de 198 bilhões. Então, assim, realmente o Congresso vai, como era a expectativa dos agentes econômicos, e o tal Centrão dá alguma racionalidade para esse debate ou não? Se ele está realmente só interessado no gasto, Raquel, não, vai vir algum tipo de controle? Porque você tinha uma expectativa de que o mercado estava confiando no Centrão, confiando de que deles viria algum limite. E agora a minha apuração já não está mais apontando para aí, eu já estou achando estranho. A tua provocação é excelente, a minha pergunta não é meramente retórica. Quando você diz dar uma racionalidade a isso, o Centrão, me parece que ele deu toda a racionalidade a isso, ele saiu ganhando. A racionalidade do Centrão é sempre estar do lado do governo, qualquer que seja. A racionalidade do Centrão é ter o acesso mais próximo possível aos cofres públicos. A racionalidade do Centrão é sempre transformar pedaços da máquina pública em ferramentas na defesa dos seus interesses, regionais, segmentados, e não estou falando de corrupção de jeito nenhum. Estou falando de interesses absolutamente ilícitos, que fazem parte do jogo da política, como ela é, para citar uma frase aqui do nosso Maquiavel. E vai vir mais um elemento aí, né, Qual? William? Na quarta-feira tem o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, que está incomodando uma parte importante do Congresso Nacional, que está achando que foi uma interferência indevida, esse julgamento antes da PEC ser votada. A gente sabe que foi, tivemos esse relato, Caio e eu, foi um pedido do Lula, nas diversas conversas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora tem uma parte do Congresso esperando um pedido de vistas, para deixar o tema para depois, enfim. Eu arrisco a dar o palpite que não faltará um pedido de vistas diante de tamanho clamor, Raio. Por aí também. Agora, de qualquer maneira, bom, primeiro do timing do julgamento, se fosse antes da eleição, era errado porque era antes da eleição. Se fosse no meio do segundo turno, era errado porque era meio do segudo turno. Enfim, a lição é que a Carmen Lúcia teve que aprender lá atrás. Demorou para pautar, só piora. Isso. E em algum momento ia ter que pautar e em algum momento ia ter que se criticar a agenda, porque a agenda não interessa. A pauta não interessa. Agora, e tem também uma disputa de poder ali, né? É um tema do Executivo e do Legislativo? É um tema que realmente tem que ter interferência do Judiciário? Tem uma discussão aí colocada. Do ponto de vista doutrinário do direito, é muito bonito para o tipo de política que a gente vive, Caio. Não, mas tem, de fato, esse é um incômodo, né? Você tá ali, quem cuida de orçamento não é o judiciário. Agora, por outro lado, você tem o princípio da transparência, que é um princípio constitucional, que também não era abarcado ali no modelo inicial. Sim, então você está justificando secreto. A interferência do judiciário no teu argumento, ou eu li você errado? Não, porque no direito tudo pode também, né? Não, aí no direito, caso... se você tiver um argumento bem construído, você pode ir por um caminho, pode ir por outro. Isso, pelo menos, a principal lição que eu aprendi 5 anos estudando direito
na PUC, São Paulo, foi essa. No direito pode tudo. O cara monta uma tese lá e vai embora. De acordo com o que o cliente quer ou com o que... Né? Enfim. O que eu escuto é que o Legislativo não vai disciplinar a ele mesmo nesse caso do orçamento secreto. Não sei, talvez a gente possa até traçar um paralelo com o Supremo quando toma aquelas medidas, cada juiz toma, esqueci o termo, monocráticas, onde você espera daquele poder que ele cumpra o seu poder constitucional e aí ele mesmo se autodiscipline e não acontece. Agora, a questão aí é o quê? Vamos lá. O orçamento secreto é o principal instrumento político que o Arthur Lira tem e que justifica grande parte do poder que ele tem, se não todo o poder que ele tem. Então esse é um fato. Antes desse julgamento, na semana passada retrasada, o Lula fez um acordo com o Arthur Lira, o PT fez um acordo com o Arthur Lira. A sua reeleição está garantida e você me transfere a base que você tem na Câmara hoje para me ajudar a aprovar a PEC do estouro. E aí o problema é que se chega... então você já tem uma condição política já bem desenhada do presidente eleito, com o presidente da Câmara, e inclui também o Senado Federal. E aí você vem um julgamento que pode retirar o poder, principalmente do Arthur Lira. Né? E aí muda de que maneira, se isso ocorrer, né? A gente está falando tudo em hipótese, se isso ocorrer, impacta esse acordo prévio que já foi feito do governo atual. Será que empodera o Lula? Será que seria um presente do Supremo para o Lula? Do jeito que você está descrevendo, não. Ao contrário. É um grande dano causado a uma negociação política que você mesmo descreveu como bem articulada. Sim, e que já foi dada, ela já está colocada. Mas a gente sabe que foi o Lula que pediu, porque ele quer tirar o que eles chamam no entorno dele do entulho que vem do governo Jair Bolsonaro. Agora, William, olhando para os números, eu fico até me questionando do tamanho da importância que o orçamento secreto vai ganhar, porque nós temos para o orçamento secreto no ano que vem o quê? 19 bilhões previstos? Pelos números de hoje, em torno disso. A PEC do estouro está abrindo 105 bilhões no teto de gastos. Mas a ferramenta que interessa aí, Raquel, eu acho outra. Eu acho que a gente volta um pouco para o campo dos princípios aí da política. Quem é responsável pela alocação de recursos via orçamento público? É o Executivo? Na verdade, nós temos no Brasil uma evolução ao longo da linha do tempo, sobretudo nos últimos 4 anos, que indica o Legislativo se apropriando dessas ferramentas, que são, num tipo de regime aberto como o brasileiro, instrumentos clássicos de exercício do poder. Que o Lula demorou talvez um pouco, Caio, para entender o quanto do poder do chefe do Executivo lhe foi subtraído com esse tipo de articulação. Quem vence essa? Bom, aparentemente o jogo estava sendo bem encaminhado já. E um acordo de ganha-ganha do Arthur Lira com o Lula. Eu não penso também, mas isso é uma aposta, de que o Supremo pode derrubar no modelo inicial, mas o Congresso já apresentou algumas medidas ali para dar mais transparência. Acho que já tem um acerto ali, Lula-Lira, independentemente desse julgamento. Né? O sistema político já se acomodou muito. E depois que o Lula desembarcou em Brasília semana passada, mais ainda. Então já estaria mais ou menos precificado esse julgamento. Eu não vejo um grande impacto a rigor desse julgamento na votação da PEC. Posso estar errado.